Hoje é Dia Mundial de Pneumonia, um dia para consciencializar a sociedade sobre a importância de prevenção de doença, que é uma das principais causas de morte de criança de até 5 anos. E nesse dia, apelo para pais e cuidadores, reforça o cuidado, sobretudo por conta da pandemia de Covid-19. E hoje nós temos conosco a doutora Ofélia Monteiro, que sabemos falar melhor sobre essa doença. Bom dia, doutora. Bom dia, Jacqueline. Bom dia, doutora. Covid, nós começamos a viver em tempos de pandemia, Covid pode evoluir para pneumonia. Então, quer dizer que foi uma época mais complicada no combate das doenças. Certamente. A pneumonia, e gostaria de começar a te explicar, é uma infecção que acontece no pulmão. No pulmão não tem uns sacos pequeninos que está chamado alvéolo, que é onde que a ar está para troca com sangue. Quando acontece pneumonia, tem inflamação daquela zona, que fica cheio de líquido, de pus, então que está deixando respirar direito. E Covid é provocado para vírus SARS-CoV-2 e pode sim evoluir para pneumonia. Então é coisa que não tem estado assiste ao longo dessa pandemia que nos atravessa. Mais casos de pneumonia, nesse caso é uma pneumonia viral, e que tem levado a mortes a nível mundial, para modo como é uma pneumonia nova, ainda não está tudo no processo de aprendizagem, de tratamento e de manejo, graças a Deus, com o advento de vacina, cuja estado melhora grandemente, mas ainda não está espera, mas está mais forma de conseguir controlar melhor essa situação, essa doença ali. E já não tem dados na Cabo Verde de taxa de mortalidade de pneumonia no país? Nunca tem. Pneumonia é provocada por determinados tipos de micro-organismos. O vírus é aquele que não fala pouco, mas também não tem um outro vírus muito frequente, que é o vírus influenza, que provoca gripe, que pode também evoluir para pneumonia. Não tem bactérias, que, sobretudo, que provoca pneumonia nas faixas etárias mais jovens, que aquele que eu refiro há pouco, que é uma das principais causas de mortalidade nas crianças com menos de 5 anos, e não tem fungos. Nós, em termos de dados, não tem dados... Tem vários tipos de pneumonia, é isso? Sim, não tem vários tipos provocados por diferentes tipos de micro-organismos, bactérias, vírus e fungos. Em relação à pneumonia, não tem dados. É uma doença de notificação, sobretudo nas crianças com menos de 5 anos. É sempre notificado casos de pneumonias que acontecem, e também não tem dados acerca de Covid. Doutora, quase toda doença respiratória provoca tosse. Modo que uma pessoa pode desconfiar que é sintoma de pneumonia e não de uma infecção normal. Sim, o principal diagnóstico é se ele é uma pneumonia ou se é um quadro de resfriado ou de infecção de vias aéreas superiores, tipo sinusite, rinite, que pessoas têm tosse também, ou uma situação a nível de garganta, faringite, amigdalite. Mas a pneumonia tem um aspecto que leva pessoas habitualmente a procurar assistência médica. Além daquele tosse que tem, não estou falando daquela pneumonia clássica, que é bacteriana, pessoas têm uma expectoração que é branco, é uma expectoração amarelo ou verde, pessoas têm muito mal-estar, pessoas têm febre, e depois, se a situação fica mais complicada, isso pode evoluir com falta de ar, e por isso que há motivos que muitas vezes também o paciente de saúde ou serviço de urgência, onde é habitualmente feito o diagnóstico de pneumonia aguda. Já agora, qual que é as complicações que as pessoas podem... Em relação à pneumonia, não tem essa complicação aguda, que quando o doente já está com um quadro grave, avançado de pneumonia, que fica com dificuldade respiratória, que pode respirar, não tem que ajudar. Às vezes não começa a ajudar a dar oxigênio, então às vezes é preciso também ajuda a ventilar o doente. Depois, nessa situação, o doente pode evoluir para uma situação de resposta inflamatória sistêmica e morre no contexto de uma pneumonia. É uma doença com potencial risco de morte se for diagnosticado atempadamente. Em relação às sequelas... Alguém que apanha febre, pneumonia, fica com algumas sequelas. Exatamente. Se a doença também que for tratada e evolui com forma mais agressiva, pessoas podem ficar com lesões no pulmão, cicatrizes, que na pulmão às vezes pode ser bronquiectasia, com áreas de pulmão destruído, que leva até mais risco de desenvolver pneumonias no futuro, como aquela área de pulmão que funciona direito. E em relação a tratamento? Tratamento depende de que esse tipo de micro-organismo que fala pouco. Se for uma bactéria, é usado antibiótico, e se é diagnosticado atempadamente, precocemente, em pessoas que têm grandes fatores de risco, habitualmente corre direito. Se for vírus, não tem também remédio para determinados vírus, por exemplo, para influenza, que provoca gripe, não tem um remédio que se chama Tamiflu. Para SARS-CoV, que é vírus de Covid, ainda está em experimentação, mas já sei ultimamente 12 novos remédios que estão ainda em fases de
aprovação em vários países e não tem maior arma na questões de pneumonias para vírus é vacinação, ou seja, ação preventiva. Então, ainda para prevenir pneumonia é importante vacina. Exatamente. Vacina e outras medidas também mais simples, que é lavagem de mão. Tudo pneumonia, tanto bacteriana, viral, por fungos, lavagem de mão é um método muito eficaz. Para além de lavagem... que não tem estado pela durante essa pandemia. Exatamente. E tudo que as medidas que não pela pandemia é igual para tudo que as outras pneumonias. Evita aglomeração e trata direito de nossa saúde no geral, sobretudo fazer atividade física, uma boa alimentação, tudo isso te ajuda o pulmão a responder melhor a vírus, como não sei, o pulmão é um órgão extremamente exposto a tudo o meio ambiente. Uhum. E ar-condicionado? Não estou sempre a falar, ele funciona como fator de risco? Em si, que deve ser considerado um fator de risco. O que acontece no ar-condicionado é seca um bocadinho o meio ambiente, então acaba para ser um bocadinho mucosa de vias aéreas e tem um bocadinho de mais de risco de mecanismo de proteção que funciona tão direito se você sobre ar-condicionado. E, sobretudo, no ar-condicionado pode desenvolver uma bactéria que está chamada Legionella, que é uma bactéria com alguma gravidade e que faz uma pneumonia mais difícil de diagnosticar, porque é aquele sintoma clássico que infla pouco, catarro, é um tosse mais seco e que tem um potencial de matar doente. Por isso, é importante fazer uma boa manutenção de ar-condicionado. Então, pessoas que trabalham nesse ambiente têm que tomar uma certa precaução. Eles têm que exigir que as entidades que dá ar-condicionado façam uma manutenção regular, com troca de água e análise também de que as águas por esse sistema que está contaminado. E pneumonia é uma doença contagiosa? É contagiosa, não é ali no contexto de Covid que ela é contagiosa. Ela é mais ou menos contagiosa dependendo do tipo de organismo que nos está falando. E para assinar as datas? Nós temos alguma atividade, algo, mas sensibiliza pessoas? Que ele é das atividades que na comunicação social ter informação, mas também não está gostar de lançar ali um repto para pessoas hoje a importância que vacinação tem. Vacinação de Covid tem mostrado extremamente eficaz na prevenir doenças que têm a infecção, desenvolve pneumonia ou desenvolve morte, risco está reduz a mais de 15%, mais de 15 vezes. Não tem também vacina de gripe, que está indicada a pessoas de risco, sobretudo adultos com mais de 65 anos, ou pessoas que têm doença crônica, nomeadamente diabetes. Diabetes também, dia domingo é dia de diabetes, a gente aproveita. E não tem outros tipos de vacina, nomeadamente vacina pneumocócica, também que é usada de 5 em 5 anos, que é aquele germe mais frequente na pneumonia bacteriana na homem. E falando de diabetes, hoje também tem no nosso programa uma médica que está falando sobre esse assunto. Doutora, obrigada pela participação ali na Show da Manhã. Obrigada. Para esse esclarecimento, então é isso. André, o que você tem para nós?